Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Ele que sonda o meu interior, conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Meu irmão, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo,
apesar de nós estarmos aqui com o templo fechado, né, nosso local de culto aqui fechado, mas nossa igreja continua trabalhando e ela requer da nossa parte nossos compromissos, tanto de oração quanto de intercessão, ajuda, como nós temos recebido de muitos irmãos aqui, que ainda nos seus ministérios continuam nos ajudando, seja os músicos, o pastor Sandro aqui nos ajudando na questão de gravar os vídeos, outros pastores, líderes que estão dando as suas aulas. É o que nós podemos fazer ainda para mantermos nossas ministrações e aquilo que nós podemos compartilhar, né, com você que é membro dessa comunidade. E eu te peço que você seja sensível a tudo isso, porque essa causa, esse projeto ainda precisa da sua ajuda e vai precisar sempre de sua ajuda, a sua contribuição. E nesse tempo nós estamos encontrando dificuldades de arrecadarmos e fazemos nossas arrecadações aqui, mas não são impedidas de você fazer sua contribuição na conta da igreja, né, ou de outra forma. Nos procure, faça a sua contribuição. Você pode passar no cartão, mas não deixe, por favor, de nos ajudar a manter essa causa, essa obra. A Comunidade Batista Nacional de Cruz Alta, ela precisa de você, para que ela venha se manter. Nós temos nessa semana próxima agora muitos compromissos. Nosso aluguel, as ajudas de cultos dos pastores, todas as nossas despesas que nós temos com nossas compras que nós fizemos há algum tempo atrás. Então, eu peço a você, por favor, nos ajude. Seja generoso, seja instrumento de Deus nesse tempo. Aplique a sua fé, ou melhor, pratique a sua fé nesse tempo. E a sua fé, ela passa-se por isso, por contribuições daquilo que eu creio que você entende como uma causa do Evangelho, do Reino de Deus nesse tempo. E ela se chama Comunidade Batista Nacional. Também peço a todos que também contribuam com o gênero alimentício. Já começamos a distribuir nossas cestas básicas a pessoas, a irmãos que estão passando nesse tempo tempos de dificuldade. E você tem sido instrumento de Deus para essas vidas. Continue. Procure a Tatiane Zanetti, procure a minha esposa, né, a pastora Jô. Procure-nos. Se você deseja, olha, eu quero doar alimentos, chame-nos nossas redes sociais e que a gente vai conseguir arrecadar e depois encaminhar as pessoas que estão necessitadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prospere nesse tempo, que você possa realmente ser alvo da bênção e da prosperidade de Deus. E quando isso chegar e estiver na sua vida, você possa então partir o pão e contribuir generosamente com o outro e com essa comunidade. Muito obrigado, Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um culto, mais uma celebração dominical. Hoje continuamos ainda distantes, mas próximos aqui de uma forma virtual, mas trazendo a você aqui uma reflexão, mais um encontro de domingo, né, que nós temos aqui. Você, quem sabe, está na sua casa ou está assistindo essa mensagem depois, na semana, e compartilhando com alguns outros. Que você seja muito abençoado nessa noite. Nós também sentimos muita falta de ter essa proximidade novamente e ter você aqui com a gente, mas como eu tenho ouvido de muitos pastores, né, nosso local de culto, nosso templo pode estar fechado, mas ainda a igreja continua ativa, continua aberta, continua, né, viva. Então, se você, né, deseja nessa noite receber a palavra, abra o seu coração, né, que você possa receber isso com grande amor e com grande graça da parte do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Mateus capítulo 7, verso 24. Você pode ler na sua casa aí a palavra de Deus. Eu leio aqui, que diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica,
será como um homem prudente, sensato, sábio, que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos sobre a casa, mas ela não caiu, porque a sua fundação, o seu fundamento estava na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, não age baseado nelas, conforme elas instruíram, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou sobre sua casa e ela caiu, e foi grande e terrível a sua queda. Nessa noite que eu posso compartilhar com você, que Deus colocou no meu coração, e é sobre o que nós estamos vivendo, dias de adversidade, dias de tribulação, dias complicados, aonde a nossa fé, aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos está sendo posto à prova. Estamos vivendo tempos de provações, de grandes adversidades, de grandes tribulações. E essas tribulações, elas vêm e elas serão. E eu creio que realmente tem um propósito nisso, em que vai provar a nossa vida, a nossa casa, vai provar nossos fundamentos, vai provar a minha, está provando, a minha e a sua fé. Nós estamos passando por tempos de grandes provações, em todas as áreas de nossa vida. Nós não planejávamos isso, nós nunca pensaríamos que nesses meses de 2020 estaríamos passando por tantas provações. E essas provações têm sido como ventos, como chuvas, como rios transbordantes que vêm em direção à nossa vida, à nossa casa. E elas têm combatido a nossa casa, combatido a nossa vida, combatido a nossa fé, combatido aquilo que nós, quem sabe, temos construído ao longo do tempo, da vida, dos anos, e quem sabe, realmente já tem balançado nossas estruturas. E nessa palavra, quando eu comecei a refletir para tentar compartilhar, por que muitos de nós, ou que muitos passamos por essas provações e realmente somos afetados, e quem sabe você, como eu, está passando por dias como esse, está realmente recebendo essas adversidades. Isso tem questionado nossa fé, nossa casa, nossa vida. Tem sido uma prova mesmo, uma prova de fé para a nossa vida. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê que não é se a tribulação vir, se as adversidades virão, ou a gente tenta evitá-las, mas a gente entende que não é se elas virão, é quando, o texto quer dizer, quando elas virem, porque elas virão, estão vindo. Nós somos alvo em todo momento de tribulações, de adversidades, de provas, de tempestades. Então, quando nós começamos a ver e refletir mesmo, não é se, ou melhor, refletir sobre a nossa imunidade de tudo isso, não é evitar que as dificuldades sobrevenham sobre nossa vida, porque elas virão, em todo o tempo elas virão. Só que quando isso vir, a nossa fé, a nossa vida, ela vai ser provada. A nossa casa, o texto aqui que Jesus fala, ele fala de uma forma muito alegórica, mas é no final de um compêndio de muitos ensinamentos. Então ele fecha todo o versículo 5, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, ele fecha com esses versículos, quando ele vem lá do começo, no capítulo 5, ensinando, que a gente tem, por conhecimento, é chamado as bem-aventuranças. E a Bíblia fala então, quando ele chega nesse capítulo 5, ele senta-se e começa a ensinar os seus discípulos, as multidões. E aí ele vem ensinando, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, como nós deveríamos então
aprender a mensagem do reino de Deus e colocá-la em prática. E ele fecha então tudo isso com essa alegoria, dizendo tudo assim: aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, a mensagem do reino que foi ensinada a você, agora você tem que colocar em prática, porque quando vier, não é se vier, quando vier as chuvas, as adversidades, os rios transbordantes, a sua casa estará fundamentada numa rocha, ao ponto de que você fundamentou aquilo que você ouviu, você estará praticando. É interessante isso, né? É muito longa a caminhada, né, de pensamento de Jesus e tal, nesses versículos, mas é interessante que não é quanto você ouviu, mas enquanto você praticou aquilo que você ouviu. Ele discorre em todos esses capítulos 5, 6 e 7, então ensinamentos sobre humildade, sobre quebrantamento, bem-aventurados os humildes, os quebrantados, os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome. Ele continua dizendo: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês têm que salgar, vocês têm que fazer a diferença, vocês têm que iluminar, vocês têm que perdoar, vocês têm que ser fiel, ser fiel quando não apenas nas suas ações, mas a fidelidade nos seus pensamentos. Ele fala sobre dar a outra face, caminhar mais uma milha, né? No que diz respeito à nossa vida piedosa, de práticas devocionais, de oração, de jejum. Ele vai dizer assim: não vistam a roupa da religião, não queiram aparecer para os homens, mas se apresente diante de Deus, porque Ele conhece a sua intimidade, o que você faz na intimidade. Então não precisa dar esmolas para que os outros vejam, não precisa você jejuar para que os outros vejam. Façam isso, jejuem, ajudem os outros, façam suas orações, mas não precisam vestir dessa capa de aparência para que os outros vejam. Tudo isso Jesus vem ensinando para a gente. Não sejam apegados aos bens materiais, ou não se fundamentem nas riquezas. Não se fundamentem naquilo que é corrompido, que se corrói, que se corrompe. São ensinamentos desse ensino de Jesus a partir das bem-aventuranças. Ele vai dizendo mais, ele vai dizendo aquele que se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupe, descanse. O Senhor, Ele alimenta a todos, Ele conhece nossas necessidades. Então descanse, pare de viver ansiosamente pelo dia de amanhã. E vai dizendo mais, ele vai falando sobre essas autoavaliações. Quando no capítulo 7 ele chega assim: olha, pare de ver os outros, julgar os outros. Comece a se autoavaliar primeiro. Olhe para você. Se avalie, olhe a trava que está no teu olho primeiro, antes de querer ajudar e tirar o cisco do olho do outro. São ensinos que vão construindo dentro de nós um ensino, um caminho, um entendimento do Evangelho, daquilo que realmente Ele trouxe do reino dos céus para compartilhar com a gente. E ele vai terminando o capítulo 7, até chegar nesses versículos, falando assim: olha, você tem que frutificar. Uma árvore, ela tem que dar fruto segundo a sua espécie. Então ele vai finalizando todo esse capítulo 7 e vai dizendo assim: olha, agora tudo que você aprendeu, tudo que você absorveu, tudo que eu estou ensinando a vocês, aos meus discípulos, aos meus servos, a nós, a mim, a você, tudo que Ele tem nos ensinado ao longo da vida, através da sua palavra que foi deixada para nós, é um conhecimento que vai entrando dentro de nós, e a partir de entrar dentro de nós,
como isso será posto em prática, como isso será aplicado no cotidiano da nossa vida. Então ele chega no versículo 24, ele diz assim: então tudo que vocês ouviram sobre o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, o básico, o fundamento de tudo que eu pude transmitir como um filho de Deus, né, pode viver nessa terra, em todos os seus ensinamentos. É claro, muitos teólogos e rabinos, eles dizem que toda a lei, os profetas, o evangelho, assim, eles são baseados nessas palavras, esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A profundidade desses ensinamentos de Jesus, eles são realmente a base de todo o evangelho. Só que quando essa mensagem chega, e é interessante isso, porque não basta apenas nós termos o conhecimento teológico, não basta apenas nós termos o conhecimento bíblico disso, conhecermos os textos bíblicos, citarmos textos bíblicos, né, decorarmos esses textos bíblicos. Porque quando Jesus chega em 24, ele vai dizer assim: aquele que só ouviu, aquele que só leu, aquele que só aprendeu disso tudo, mas não praticou, ele vai chamar de tolo, ele vai chamar de insensato, de displicente, de descomprometido. Porque é isso que o insensato, o tolo é uma pessoa que ouve, aprende, tem conhecimento. Ele pode ser até um homem, uma mulher inteligente, capacitado de grandes informações, de grande saber, de grande conhecimento. Mas Jesus disse assim: olha, não basta apenas você ser um homem inteligente, saber, ter o conhecimento, absorver tudo isso, que quando chegar a adversidade, esse fundamento, esse conhecimento, esse saber, todas essas informações que eu e você recebemos, ele só vai resistir quando nós praticarmos isso, quando aquilo que nós aprendemos ser absorvido por nosso coração, por nosso espírito, e a partir dali nós começarmos então a praticar, a encarnar, a expressar aquilo que nós, ao longo da caminhada com Deus, seja você que está me vendo aí, seja pequena, longa, seja muitos anos, poucos anos, aquilo que nós aprendemos da parte do Senhor, se colocarmos em prática, é nisso que será provada a nossa fé. A prova de nossa fé não é quanto nós sabemos sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a fé, sobre a teologia, sobre aquilo que nós pensamos e aprendemos ao longo de uma caminhada. Não é. A nossa casa, a nossa vida será provada quanto nós praticamos, quanto nós vivenciamos no dia a dia, encarnamos esse evangelho, aquilo que nós aprendemos. Por isso que Jesus diz assim: olha, um homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, porque ele, quando vir a adversidade, ele não será abalado, ele não cairá, a sua casa, a sua vida não entrará em ruínas. Por isso que nesses dias eu tenho pensado muito sobre nós, sobre quanto de nossas vidas, enquanto de nossa casa, enquanto de nossos pensamentos, nossa fé vai ser provada. Quantos de nós não estamos sendo provados nesses dias? Quantos de nós não estamos assim passando por testes terríveis, ventos, chuvas, águas fortes que têm combatido a nossa vida, a nossa casa? E é nisso que eu penso em que nós deveríamos nesse tempo
fazer uma grande reflexão. Esse tempo está sendo para mim um tempo de muita reflexão. Por quê? Porque quando nos é tirado de nosso controle, e nós somos pessoas que planejamos, controlamos, isso não é errado, mas quando as coisas saem às vezes dos nossos planos, projetos, controles, como nós gostaríamos de as coisas tivessem feito ser, nós começamos então a realmente a sermos testados nossa fé e aquilo que realmente que está dentro de nós, que está dentro do nosso coração. Esses tempos, esses dias, essas crises têm despertado em todos nós aquilo que está dentro de nós. A palavra tribulação, ela quer dizer, vem de um instrumento que era usado para tirar as sementes do trigo, as sementes de dentro das suas, né, das suas, separar as folhas, né, a palha. Então ela era um instrumento que se batia, o tribulum, que se batia, né, se você quisesse tirar a semente do trigo de dentro, né, da palha, era um instrumento que se batia, né, ali na planta, para extrair a semente e separar a palha. Essa palavra tem ressoado dentro do meu coração. Compartilhei com alguns irmãos, compartilhei com os pastores, porque nós estamos vivendo tempos de tribulação, e nesses tempos difíceis de tribulação, realmente será um instrumento de separar muita coisa, será um tempo de manifestar muita coisa, será um tempo de extrair de nós aquilo que está dentro do nosso coração. Pessoas que vivem, então, aí a gente vai começar a colocar em prática o que nós aprendemos do Evangelho de Jesus, e vamos dizer assim, então, se eu ouvir sobre humildade, quebrantamento, mansidão, misericórdia, pacificação, se eu ouvir sobre perdão, sobre fidelidade, se eu ouvir sobre oração, intimidade com Deus, aonde não tem público para me ver, aonde não tem espectador para me orar, será que realmente é nesses momentos que isso vai realmente se manifestar, se nós temos dentro de nós isso, para praticar agora num tempo de adversidade, ou não? Agora será um tempo que a nossa humildade, quebrantamento, santidade, compromisso, dar outra face, ser misericordioso, ser bondoso, ser generoso, ser uma pessoa que tenha sua intimidade com Deus, tenha sua vida com Deus, lá no quarto, aonde ninguém enxerga, aonde ninguém vê. Aí agora será o momento que nós vamos ver quem conhece a palavra de Deus. Por quê? Porque a adversidade tem esse propósito, a tribulação tem esse propósito de separar. Por isso que muitos de nós, nesse tempo, estamos sendo provados na nossa fé. Quando tudo está bem, quando tudo está maravilhoso, quando tudo é belo, quando tudo está andando no controle, quando tudo está andando assim conforme a gente planejou, quando a gente, né, estabeleceu, meu irmão, assim, é esse momento em que toda a capa, o verniz, toda a beleza, ela salienta, porque tudo está para nós em perfeito estado de tranquilidade, perfeito estado de controle, perfeito estado de onde as coisas estão tudo dando certo, onde não há nenhuma adversidade. Então aí a gente consegue então ser humilde, quebrantado, espiritual, a gente consegue ter fé, a gente consegue orar com fervor, a gente consegue viver nossa vida piedosa, nós conseguimos ser perdoados, dar a outra face, frutificar. Mas quando vem a adversidade é que isso será provado. É nesse tempo que tudo isso será provado. Tem um texto em Jesus mesmo, também compartilhando, em Mateus 13, algumas folhas para frente da nossa Bíblia, Mateus 13, versículo 20, diz assim, falando sobre
a mensagem, que é como a mensagem do reino como uma semente. E aí no versículo 20 ele diz assim, olha, a semente que foi plantada num terreno pedregoso, na parábola do semeador, todos conhecem, é semelhante à pessoa que ouve a mensagem, logo aceita com alegria. É o que eu estava falando, com alegria, mas não possui raiz em si mesma. Portanto, permanece pouco tempo. Tão logo surge um problema, uma tribulação, uma perseguição por causa da mensagem, imediatamente a abandona. Olha só, de outra forma figurada, ilustrativa, Jesus traz a mesma mensagem. Aquela pessoa que recebeu a mensagem, que ouviu a mensagem, é como uma pessoa, mas ela cai com alegria, cai no momento melhor da vida, cai na fase assim que está tudo bem, que está tudo ótimo. Ela cai, aquilo recebe com alegria, mas ela caiu e ela caiu em meio aos espinhos, e esses espinhos eles não deixaram que essa semente enraizasse, buscasse fundamento, buscasse algo seguro, firme. Então logo vindo uma perseguição, logo vindo uma tribulação, logo vindo uma adversidade, ela já morre. Ela já a sua fé foi provada, a sua vida foi provada, a sua casa foi provada, e ela já não tem mais. Por isso que nesses tempos de provação, nesses tempos que nós estamos vivendo difíceis, meus irmãos, seja sábio, seja prudente, seja sensato, seja coerente, seja verdadeiro naquilo que você aprendeu da parte do Senhor. Seja um homem dedicado e empenhado a praticar agora aquilo que você já sabe. Seja dedicado e sábio, prudente em aplicar aquilo que você já sabe. Porque é nisso que vai fundamentar a tua vida e a tua casa, para ela não cair. Muitos, infelizmente, e não é apenas agora, isso na minha caminhada de fé eu já vi muito, e digo por mim, muitas das vezes eu fui testado e provado em dificuldades da vida, permitidas por Deus, permitidas pelo Senhor, para que a minha fé fosse provada. E muitos estão passando por provas, testes, e esses testes, aí os aproveitadores, os religiosos vão querer culpar as trevas, o diabo, o inferno, e vão querer achar culpados. Meu irmão, minha irmã, a gente tem pregado, falado, ensinado aqui esse ministério, nosso ministério, toda nossa liderança tem refletido sobre isso. Nós sabemos que existe o maligno, nós sabemos que existem as trevas, nós sabemos que existe um combate de principados, potestades, né, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa consciência, sobre nosso coração. Mas, meu irmão, a nossa fé não é uma retaliação contra o inferno. A fé, ela não é algo que eu responda num tempo difícil de um combate maligno. Não, a fé é um fundamento que eu tenho naquele conhecimento, naquela revelação que Deus já se revelou a mim, daquilo que eu conheço do Senhor. A fé é aquilo aonde eu me fundamento no entendimento daquilo que o Senhor já me deu como boa notícia, como algo que Ele já fez para mim, baseado nas Escrituras, baseado no Evangelho do Reino de Deus. É nisso que eu baseio a minha fé.
E a minha fé, ela pode ser provada, testada por várias formas, pelo maligno, mas muitas das vezes, por muitas coisas, é o que eu não consegui plantar na minha vida, nunca fundamentei a minha vida na palavra de Deus, nunca pratiquei, nunca vivi a palavra de Deus. E hoje a minha casa está em ruínas, a minha fé está caindo, eu estou sendo destruído. E aí eu posso dizer, foi o diabo, não sei o quê. Às vezes não. Às vezes foi você nunca construiu uma casa de fundamento. Você nunca construiu uma vida de fundamento. Você nunca construiu a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira. Nada que você tem, você, quem sabe, não construiu em cima de fundamentos. Mas pastor, eu estou anos na igreja, eu sei todos os textos bíblicos, eu tenho muito conhecimento, eu conheço sobre igreja, eu conheço sobre pastores, eu conheço sobre ministérios, eu conheço sobre teologia, eu conheço sobre... Não é quanto você conhece, é o quanto você pratica daquilo que você conhece. É o quanto nós praticamos daquilo que conhecemos, é quanto nós aplicamos, nós vivemos, nós encarnamos daquilo que nós conhecemos. Esse é um homem sábio, essa é uma mulher sábia, que edifica a sua vida, a sua casa, naquilo que ela já aprendeu, aquilo que ela já absorveu, e pratica, é o conhecimento posto em prática. É aquilo que eu não apenas medito, mas aprendo, mas aquilo que eu vivo. Essa é realmente o fundamento de uma vida que vai conseguir permanecer firme diante de tribulações, diante de adversidades, diante de tempos difíceis. Serão pessoas, filhos de Deus, sábios, que aprenderam da parte de Deus e estão hoje, ao longo da vida, chegaram até hoje e colocaram em prática aquilo que aprenderam, aquilo que receberam do Senhor. Nossa fé está em constante prova. A nossa fé está em todos os dias sendo provada. Então, se eu fosse fechar isso, dizendo a você que pode se avaliar hoje e olhar onde você está nesse momento. Se você pudesse comigo fazer essa reflexão, aonde eu cheguei? Hoje, por que eu estou vivendo isso? Por que a minha casa está assim hoje? Por que a minha vida está assim hoje? Por que meu casamento está assim hoje? Por que minha vida financeira? Por que os meus filhos estão assim hoje? Por que os meus relacionamentos estão assim hoje? Por que a minha casa, quando chegou esse tempo difícil, ela foi abalada? Por que meu casamento, quando o vento bateu, a chuva bateu forte, os rios transbordaram, por que ele foi destruído? Por que a casa caiu? Por que eu estou hoje colhendo e olhando e observando que a minha vida em volta de mim está dessa forma? Por que eu estou aqui onde eu estou? Por que eu estou dessa forma, desse jeito? Foi por falta de conhecimento? Foi por falta de não ter ouvido o Evangelho? Foi por falta de não ter aprendido, não ter lido a Bíblia? Foi por falta de eu não ter sentado, quem sabe, nesses bancos aqui e não ter ouvido a palavra de Deus? Não, muitas das vezes não. Porque nós já lemos Bíblia, nós já aprendemos, nós já ouvimos, nós já temos uma grande experiência em sermos, quem sabe, crentes, mas a insensatez é a nossa aliada ainda. A displicência, a falta de compromisso é realmente um caráter que nós não abrimos mão. Por isso, nesse tempo, nessa noite, nesses dias, primeira coisa,
reflita e arrependa-se. O caminho da mudança, ele sempre passa pelo caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento é botar a mão na consciência, é olhar para si e dizer assim: eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Eu preciso mudar, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu preciso disso. E orar a Deus. E pedir a Deus sabedoria. Lá em Tiago vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é apenas conhecimento. Sabedoria não é apenas conhecer todas as ciências e todas as coisas. Sabedoria é quando você conhece, você aprende, você ouve e você aplica. E eu e você precisamos de sabedoria para administrar, para fazer a gestão, para fazer o processamento de tudo aquilo que nós aprendemos. E a partir disso, isso entrar dentro de nós, isso fazer parte do nosso espírito. E a partir daí nós começarmos a colocarmos em prática. Um homem sábio não é um homem que tem grande conhecimento, mas é um homem que vive esse conhecimento, que pratica esse conhecimento. Isso é sabedoria. Então, se você não consegue viver aquilo que você já sabe, ore a Deus. A minha oração é que Deus me dê sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor. Eu preciso ser um homem prudente, sábio, sensato, coerente. E depois retorne a buscar a revelação e o entendimento cada vez maior da palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é a fonte para nós desenvolvermos uma vida sábia e podemos então aplicar o que ela nos ensina no cotidiano da vida. Ela não é um livro de pensamento, ela não é um livro de autoajuda, ela não é um livro de filosofia, ela não é apenas um livro de história, ela é um livro de prática. De prática. Ela pode, aquele que ouve essas palavras e pratica, ele se fundamentará. Ele viverá uma vida fundamentada, enraizada, firme, sólida. E pode vir dificuldades, pode vir tribulações, pode vir de todos os lados. Mas essa casa, ela não será abalada, essa vida não será abalada. A minha oração nessa noite, nesse tempo, é por mim e por você. É para que todos nós possamos agora praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Viver uma vida sábia, em sabedoria, em prudência, em sensatez. Porque, meu irmão e minha irmã, não é se a adversidade vir, é quando ela vir, nós estarmos firmes. Vamos orar por isso. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Conheces nosso coração, nossa mente, e sabe aonde nós estamos nesse momento. E sabe também o estado que nós estamos nesse momento. Eu oro por todos nós nessa noite aqui. Aquele que pode estar na sua casa, ouvindo essa mensagem aonde for. Oro por mim também, para que possamos entender realmente a Tua palavra na profundidade que ela nos ensina. E tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou ao longo de nossa caminhada de fé, que possamos praticar, Senhor. Não precisamos mais, Deus, de novas revelações, porque não haverão. Não precisamos mais de novas teologias reveladoras. Não, nós precisamos absorver esse conhecimento da palavra, o entendimento, e basear nossas convicções naquilo que o Senhor já nos revelou. Sabemos que o justo, ele viverá pela fé. E nós queremos viver por essa fé que nós já temos aprendido, Senhor. Possamos refletir nesse tempo e mudar nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado. E agora nosso compromisso é que nós possamos caminhar em cima daquilo que o Senhor nos ensinou.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada e possa também pôr em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Graça e paz. Deus abençoe. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova e faz tudo novo. Faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro. Aquece o fraco e o guerreiro com o seu